servir a Santa Ceia para quem é batizado nas águas. Por quê? Porque nós cremos que a pessoa que já tomou a iniciativa do batismo, todo aquele que crê que for batizado será salvo, ele já tem um entendimento do que é esse ato de Jesus na cruz. Então, por um certo zelo, nós buscamos servir a Santa Ceia para quem é batizado. Não que na Bíblia diga, sirva a Santa Ceia somente para quem é batizado nas águas. Não tem isso na Bíblia. Eu não posso trazer isso como uma afirmação. Então é apenas por zelo que nós fazemos isso, para que você não participe da mesa sem saber o que você está fazendo. Mas se você sabe, a Santa Ceia é para você. Amém? Glória a Deus. A sua intimidade com Deus é você que aprova. Não é verdade? Amém, glória a Deus. Fechamos os nossos olhos mais um pouquinho e louvamos e engrandecemos o nosso Deus e declaramos que o seu Espírito, o nosso amado Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, Espírito de vida, que habita em nós e está regendo todo este momento de cultuar a Deus. Continue à frente, manifestando os prodígios, sinais e maravilhas do nosso Deus pela palavra pregada e anunciada em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite, paz do Senhor Jesus. Eu creio que cumprimentei a todos. Hoje tem pessoas aí que deixou muito feliz, retornando, aparecendo. Louva a vida pelo Rudinei, Deus abençoe. Rudinei, falei certo? Falei, Eu não tenho problema com o nome, Mas estou acertando, já tem 2 cultos. Tem 2 cultos que eu estou acertando. Isso isso é bom, pelo menos para mim é bom. Eu para trocar nome, fazer, dona Maria? Amém? Já deu um abraço ali, Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus Cristo. Querido, olha a palavra de Deus. Como eu estava dizendo agora há pouco, em Coríntios, uma palavra da Santa Ceia, em Coríntios, apenas um versículo ali, para nós ler, em 1 Coríntios, capítulo, nós já sabemos isso de cor e salteado, eu sei disso, mas vale a pena novamente ler somente o versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Se você quiser acompanhar por aqui, porque depois vamos para outro trecho bíblico, onde iremos abrir mais a mensagem desta noite. Sobre algo que Deus tem falado comigo, andei ouvindo umas mensagens ultimamente, ontem, esses dias. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, falei 28? Perdão, como são 26? É o 26. Pois todas as vezes que comerdes deste pão da Santa Ceia, beberdes este cálice da Santa Ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Pode fechar a Bíblia aí. Até que Ele venha. Esta é uma mensagem que nós trazemos na Santa Ceia. Na Santa Ceia. E eu estava ali pensando, a mensagem da Santa Ceia é tão rica, ela é tão rica. Ela fala do quê? De uma crucificação, ela fala de uma morte, de uma ressurreição. A Santa Ceia, ela anuncia o Evangelho, ela anuncia Mateus, Marcos, Lucas e João, o que Jesus Cristo fez, faz e fará por mim e por você. Aí no meio dessa mensagem, ele coloca uma pequena fala, dizendo assim: faça isso, até que eu venha, até que Ele volte, até que Jesus venha até os ares. Ele dá um entender do que? Do arrebatamento. Ele fala do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela apresenta-se na Bíblia muitas vezes, nesse momento da igreja encontrar Cristo nos ares. Ela apresenta às vezes na Bíblia como a própria palavra arrebatamento. Como esta colocação agora, ele anunciando até que eu venha. Coloca-se como o grande dia do Senhor. Coloca-se sobre a vinda do Senhor. Tudo isso tem a ver com arrebatamento. São muitas passagens bíblicas, não são poucas, palavras que fazem menção à volta de Jesus Cristo. São vários capítulos, ele colocou em parábolas, ele colocou em mensagem, porque ele estava sim, querendo dar a entender a nós que ele vai voltar. Aí tem uma outra fala que fala assim: o dia da ira de Deus. O dia da ira de Deus é outro
O dia da ira de Deus é um assunto depois do Armagedon, depois muitas coisas, quando Jesus há de voltar até a terra. Isso nós deixamos na outra caixinha, né? Deixa eu organizar a cabeça dos homens. Isso nós deixamos na outra caixinha. O que nós vamos abrir hoje é isso que Jesus Cristo fala conosco. Tem alguns dias que nós estamos conversando um pouco sobre essa vinda do Senhor Jesus. Estive ontem participando do culto, também colocaram isso sobre a vinda do Senhor Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. É para mim, é para você. Tá? E um versículo na palavra de Deus que me vem à mente, que diz assim: consolai uns aos outros. Consolai uns aos outros. É quando chegar em qualquer um de vocês que estão às vezes passando uma tribulação, uma aflição, fala assim: Jesus vai voltar. Esse mundo passa. As coisas passam. Você vai ter o teu momento de vida eterna com o Senhor. Consolar uns aos outros. E Ele nos deixa para consolarmos uns aos outros, falando do arrebatamento. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós temos em Mateus, estava até na rádio hoje pela manhã, em Mateus 24. Rapidinho, eu vou abrir aqui, porque daqui a pouco nós vamos para Tessalonicenses também. Mas primeiro em Mateus, no Evangelho, fala de Jesus Cristo. Ele nos diz assim, Mateus 24, dá uma lida, você que já viu o versículo, vou ter que abrir primeiro aqui para localizar. Mateus 24, versículo 36, diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, com um F maiúsculo, que é Jesus Cristo, mas unicamente o Pai. Até aí. Essa colocação, ela está fazendo menção novamente, como várias passagens bíblicas, a respeito do arrebatamento. E Jesus, ele coloca nesse exato momento, quando Jesus ele está proferindo essas palavras, ele está liberando essas palavras, ele está dizendo que nem ele sabe naquele momento quando será esse dia. Porém, alguns pensam assim, nós até comentamos isso na rádio hoje, no programa Gospel Day, aqui em Capelândia, que esse momento, Jesus Cristo, ele estava sem os atributos divinos, ele estava desprovido de atributos divinos, por exemplo, onisciência, invisibilidade, ele estava ali como homem, como eu e você, como ser humano. Então a palavra de Deus diz que Jesus estava no céu e veio à terra, mas quando ele chegou à terra, ele estava desprovido, tá? desse entendimento. Mas hoje, Jesus Cristo estando no céu, porque ele diz que eu e o Pai somos um. Jesus hoje, estando no céu, ele sabe o dia, a hora, o minuto, o segundo e como vai ser. Tá bom? Então esse negócio de Jesus não sabe, isso foi naquele momento que ele estava na terra, como ser humano, passando esse calor doido que nós passamos aqui. Ok? Amém? Voltando para a palavra, nós temos também uma outra colocação, falando sobre isso. Abre em Lucas 17, você está em Mateus, Lucas, logo depois, Mateus, Marcos, você vai ter o apóstolo Lucas. Em Lucas 17, tá? Eu estou sendo um pouquinho acelerado para termos tempo para ministrar a palavra de Deus. Continuando este assunto, sobre o dia que ele virá, o dia do arrebatamento, que está fazendo menção numa Santa Ceia, que lemos em Mateus e vamos ler agora também em Lucas 17, novamente, bem direto, bem objetivo, versículo 24. Olha que versículo lindo, porque como um relâmpago ilumina desde uma até a outra extremidade do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. A palavra Filho novamente com F maiúsculo, que se refere à divindade de Jesus Cristo. Aí ele faz uma menção sobre o dia. Esse o dia é o arrebatamento. Então Jesus está dizendo, o arrebatamento virá. Será como um relâmpago, que nasce no Oriente e mostra no Ocidente. Será como um relâmpago, será como um piscar de olhos, será como ser tirado em tremenda rapidez. Isso é arrebatamento. É o momento em que aqueles que são, não vou nem falar que são crentes ou isso ou aquilo, eu vou dizer para você, aqueles que são justificados,
Não é somente aquele que crê. Eu creio. Tem uns dados que até o diabo crê, né? Realmente ele sabe quem é Jesus. Se tem alguém que sabe quem é Jesus, é o inimigo. O inimigo sabe quem é Jesus. Se falar para ele, você crê que Jesus existe? Ele vai falar, eu sei. Eu levei o pé no traseiro dele quando eu estava lá no céu. Não é verdade? Como Lúcifer, quando ele estava lá. Então o crer é uma coisa. Mas eu gosto de uma palavra de Benihim. Benihim diz assim: crer é comprometer. Então, comprometer é aqueles que entenderam o que é a Santa Ceia, que entenderam o que é justificação, ser justificado. Eu mereço o inferno, mas não vou para lá. Por quê? Mesmo merecendo, porque Jesus me justificou. E ponto final. Eu creio que Jesus morreu por mim. Morreu por mim, me deu essa graça e infinita misericórdia. Isso é o Evangelho. Então, o céu é para os justificados. Amém? Deixamos mais um ponto claro sobre a questão arrebatamento. Aí nós temos aqui no versículo 25, logo depois no 24, aí diz assim, no 25: mas primeiro é necessário que ele padeça muito e seja rejeitado por esta geração. Falando de Jesus, os sofrimentos preditos, sofrimentos preditos que viriam. No versículo 26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Versículo 28, dentro do mesmo sentido. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Deixa eu dizer algo para você. O dia do Filho do Homem, o dia do Filho de Deus. Então ele apresenta aqui em Lucas como em Mateus, ele nos fala como o dia do Filho de Deus, que esse o dia está mostrando um determinado dia que ainda virá a acontecer. Mas para que nós entendamos um pouco melhor, ele dá dois exemplos. Esse o dia do Filho do Homem é o mesmo dia do arrebatamento e fala na palavra de Deus. Ele nos dá dois exemplos. Aí ele fala de dois outros dias que já aconteceram. Então Jesus ele quer afirmar um dia que já vem, um dia que virá. Você da palavra que já vem. Um dia que virá. E para ele falar, olha, isso é tão verdade, que já aconteceram 2 dias, eu vou usar aqui exemplo. Um deles é o dia do dilúvio. Um dia é o dia de Noé. Ele fala o dia de Noé, e depois ele fala no versículo mais embaixo o dia de Ló. Sobre o dia de Noé, é o dia em que todos entraram na arca. Passaram por aquela porta. Aquela porta da arca, ela está mostrando Jesus. Aquela porta representa Jesus. Aquela porta está voltada a Deus. Aquela porta representa Jesus. E quando entrou ali, passou pela porta. Tanto que a palavra de Deus ela nos fala muito sobre estou à porta. A palavra de Deus diz eu sou a porta. Todo mundo sabe o que é uma porta. Jesus não tem dificuldade nenhuma. Talvez nós pregadores hoje queremos achar palavras difíceis. E mesmo a palavras difíceis, às vezes a pessoa não entende o Evangelho. Mas Jesus ele usa um termo que se chama aramaico. Aramaico é a linguagem do povão. Eu estava brincando, não sei com quem outro dia, eu espero que a diaconisa Cris. Aramaico é um termo usado. A palavra do povão é porta, rede, correia. É uma linguagem que todo mundo sabe o que é. Peixe. Entendeu? E para ele explicar de uma maneira muito bem clara, ele usa ele como porta. Passou pela porta, entrou em uma nova dimensão. Como assim, pastor? Isso é heresia, você está falando uma coisa doida. Não, eu não estou usando heresia para contigo. Heresia é aquilo que não tem base bíblica. Quando não tem
heresia abre porta para um monte de erros. Por que então entra numa nova dimensão? Parece uma palavra esquisita. Porque a palavra de Deus diz: aquele que creu em Jesus Cristo, ele não será salvo, ele já está salvo. A palavra de Deus diz que aquele que reconhece Jesus Cristo não ressuscitará, mas já ressuscitou em Cristo Jesus. Então quer dizer que ao passar por esta porta, eu só tenho mais um tempinho aqui, mas eu já estou ligado com o meu Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí nos dá outro exemplo, um outro dia, o dia de Ló. O dia de Ló. O dia de Ló é exatamente um dia em que Ló estava no meio de uma terra. É interessante esse o dia de Ló, porque há uma semelhança muito grande, tanto no dia de Noé, como no dia de Ló, como nos dias de hoje. Então Jesus está falando, meu querido, da mesma maneira que foram naqueles dias, vai ser no dia do Senhor. Então fiquem apreensivos, então fiquem em vigilância, então fiquem com atenção, porque Davi casamento aí começa a dar exemplos de coisas da vida. E nós sabemos que nos dias de Noé estava uma bagunça doida, tanto é que Jesus Cristo mandou um dilúvio. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra era também outra bagunça, se não pior, do que nos dias de Ló. Eu não sei qual é o pior. Aliás, eu não sei qual é o pior, se é nos dias de Noé, se é nos dias de Ló, ou se é nos dias de hoje. Porque as mesmas coisas que aconteciam lá, estão acontecendo hoje, nos dias de Ló. Se você for olhar hoje, que vai do homossexualismo, que vai de ninguém mais tem obrigação por nada. Então eu não estou aqui para ficar talvez entrando tanto nesse assunto, mas nós estamos vivendo uns dias que poderia muito bem dizer que é como os dias de Noé e como é os dias de Ló. E a palavra de Deus diz: esse dia vai chegar e vai pegar muita gente de surpresa. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse pegar muita gente de surpresa. Porque como pastor, eu preciso alertar a igreja. Eu preciso pegar esse livro maravilhoso e declarar verdade e vida. Simples, simples. Simples como está sendo a mensagem até agora. Aí nós podemos dar uma corridinha, por exemplo, em 2 Tessalonicenses. Pastor, qual é o título da mensagem de hoje? Vamos colocar um título? Vamos, Cristiano, para a gente colocar aí no YouTube. Coloca assim: sinais. Sinais. Né? Sinais. O que são? Porque a palavra de Deus diz que os sinais iriam mostrar. Os sinais iriam mostrar que Jesus está perto. Tudo bem. Não sabemos o dia. Não sabemos o ano. Não sabemos o dia. Tem um maluco aí. Esse está dizendo que vai ser dia 20 de março, viu? Cuidado, se tem alguma coisa para fazer, conta para pagar, algumas coisas para resolver dia 20 de março, hein? Lava a roupa. Ninguém sabe a data. Só Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. 20 de março de 2015. Diz que a Terra vai entrar no eixo. Sempre é assim, né? Vai entrar no eixo. Ele que está fora do eixo. E tem muitos outros. Agora, sinais. Você não sabe o dia, nem a hora, mas a palavra de Deus diz: observa os sinais. Observa os sinais. Então, no plural, não é um sinal, são vários sinais. E eu gostaria de falar um hoje. Eu gostaria de falar um sinal hoje, na noite de Santa Ceia, para você pensar se não está sendo a mesma coisa que foi nos dias de Ló e foi nos dias de Noé. Um sinal nós vamos levar na mensagem dessa noite. Que sinal é esse? Que sinal é esse de que Jesus está às portas? Porque ele já está às portas. Mas sinais que antecedem a vinda de Jesus até os ares. Larguei alguns curiosos, né? Consegui? Espero que sim. Nós falamos aonde? 2 Tessalonicenses, né? Lá em 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 2. Eu tenho que chegar lá para confirmar. Capítulo 2. Oh, Deus. Ora, irmãos,
quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, novamente aí. Olha para cá só um instante. Assim, ó. De passagens, contextos bíblicos que falam da vinda de Jesus. Notado. Vamos lá. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa reunião com Ele, oh, aleluia, rogamos que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, nem vos turbeis, nem quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A apostasia é mais um sinal de que mostra quando começar a acontecer muita apostasia, é sinal de que Jesus está às portas. Lá em Mateus, Jesus dá uma abertura sobre terremotos, tsunamis, reinos contra reinos, guerras, pestes. Você viu o que ela tem? Gente, vamos vigiar, porque não adianta não, hein? Em nome de Jesus Cristo, tá? Apesar que vigia aí, tá? Em nome de Jesus, você vai dengue aí, onde você vai ouvir. Ah, vamos combater isso aí. Voltando para a mensagem. Quem vai lembrando, né? A cabeça vai longe. Deixa eu dizer, e também existem os sinais espirituais. Entendeu? Então são vários sinais. Muitos virão dizendo que são um Cristo. Lembra de outros? Lembra daqueles que às vezes mandam os outros se matar? Gente, cuidado com o crente doido. Cuidado com o crente. Somente se ele for doido. Tá? No sentido não louco pela palavra de Deus, mas no sentido que não sabe o que está fazendo. Nós vamos falar sobre isso. Então veja bem, não vai acontecer absolutamente nada. Jesus não vai voltar enquanto não começar a acontecer muitas apostasias. Pastor, o que é apostasia? Apostasia significa rejeitar aquilo que você já aprendeu. Apostasia significa deixar de andar no caminho. Eu antes andava, agora eu parei de andar. Apostasia significa não só deixar de andar no caminho, mas distorcer a palavra de Deus. Apostasia significa não gerar mais aquela fé tão centrada na palavra de Deus. Apostasia significa voltar, regredir, retroceder. Então a palavra de Deus está dizendo que nos últimos tempos, no último tempo, iria haver muita apostasia. Aquela pessoa estava tão firme, não está mais. Aquela pessoa estava tão isso, não está mais. Então é por isso que diz que muitos, até mesmo dentro da igreja, podem se perder. E se perderão. A palavra de Deus tem contexto sobre isso. Não significa estar dentro da igreja que é salvo. Não significa mesmo. Mas não mesmo. Porque assim era nos dias de Ló. Porque assim era nos dias de Noé. Mas significa saber que é justificado. Amém? Saber que é justificado. Então ele começa, vamos dar mais uma lida aqui. Vamos ler mais um pouquinho. Aí diz assim, no versículo 3 novamente, por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho com letra minúscula, porque não é divindade, o filho da perdição. Começa a entrar em escatologia, começa a entrar no iníquo, começa a entrar no anticristo, e ele começa a dizer que ele também vai se manifestar. Só que antes dele se manifestar, vai ter um monte de cristãos que só entram em apostasia quem um dia andou firme e não está mais firme. Isso é apostasia. Apostasia não é para os que não creem no Evangelho, porque esses são, como é
Me ajuda aí, me ajuda a palavra. Ímpios, amém, igreja? Esses são os ímpios. Não estou falando deles, estamos falando de cristãos, tá? De pessoas que um dia foram e deixaram de ser, tá? Que entraram, nós vamos ver daqui a pouco, que direcionaram por causa de falsos mestres para negócios, negociaram a palavra de Deus. Nós vamos falar daqui a pouco isso. Quer ver? Aí continuando, diz assim, no versículo 4: ele se opõe, quem? O filho da perdição. Ele se opõe e se levanta tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui é algo lá no templo de Salomão. Não é esse aí que teve uma fez não, tá? É um lá em Israel que será feito. Tá? Vamos lá. Isso fica para os dias de estudo. Versículo 5: não vos lembrais, perdão, é uma pergunta, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Jesus, que ele deixou claro isso. E agora, vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifesto. Versículo 6 de novo: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Olha para cá um instante. Nesse momento, essa carta de Tessalonicenses, escrita por Paulo, é mais uma carta paulina. Nós temos aqui, até onde nós lemos até agora, que quando entrar em ação esse inimigo, ele só entrará em ação esse inimigo quando alguma coisa, diz no versículo 6, que está barrando. Existe algo, no versículo 6 diz que existe algo que está detendo a manifestação do inimigo. Olha lá: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo, ele apresenta o tempo devido, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Vai haver essa manifestação do inimigo, mas algo está o detendo por um tempo, pois já o mistério da injustiça opera. Ou se opera como nos dias de Ló e como nos dias de Noé. Somente há um que agora o detém, até que ele seja afastado. Quem é que detém a vida do inimigo? Quem é que detém o inimigo ainda para não se manifestar com todo o poder? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, o Espírito Santo, ele está detendo a chegada do inimigo. Mas vai ter um tempo determinado que ele não vai deter mais. Aí isso me leva a outras passagens bíblicas que me faz refletir que quando o Espírito Santo for tirado da terra, a coisa vai ficar feia. Bem feia. Tá? Estado Islâmico é pouco. Tá? Vai ficar bem feio. Mas até o momento em que o Espírito Santo não é tirado da terra, o inimigo não pode se manifestar. E quando é que o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Com arrebatamento. Com o arrebatamento. Eu e você estaremos lá, se for o nosso tempo que estamos vivos, né? Porque se morrermos, nós vamos ficar aguardando esse dia, tá? Deitadinhos, né? Nós vamos estar aguardando esses dias. Então veja, esse inimigo vai se manifestar. Agora vamos falar um pouquinho desse inimigo. Primeiro nós vimos que a apostasia é antes. Amém? Vimos isso. As pessoas vão apostatar. Aí depois virá o dia, né, do arrebatamento. No final do versículo 7, aconteceu o arrebatamento. Aí vamos para o versículo 8. E então será revelado o inimigo, que é Lúcifer, a besta, cobra, como você preferir, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca. Alguns trechos pelo sopro de suas narinas, né?
e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Por isso que a Bíblia, assim, eu estou falando, eu estou anunciando o Evangelho sobre arrebatamento e estou colocando vários versículos bíblicos juntos, porque a Bíblia confirma ela mesma. Amém? Tá? Não existe interpretação de Bíblia de religião A, B, C, pastor, isso, Y, aquilo. Não. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Tá? Isso é hermenêutica. Tá? Então vamos lá. Tenho tocado muito nessa tecla com vocês. Então no versículo 8, aí fala, mas pastor, mas no final do versículo 8 está falando de novo, pelo esplendor da sua vinda. Esta vinda é o dia da ira de Deus. Essa vinda será, assim creio eu, tá? Aí entra colocações de estudiosos da Bíblia. Gostou do termo estudiosos da Bíblia? Oh, caiu bem? Até parece, né? Ah, Senhor Deus, perdão. Perdoa, Senhor, eu não sabia o que fala. Querido, o que quer dizer? Porque após o arrebatamento terá 7 anos de tribulação sem o Espírito Santo. Alguns estudiosos dizem que vai ser 3 anos e meio, outros dizem que serão 7. 7, 3 anos e meio, não é nisso que eu vou entrar em polêmicas hoje. Deixamos para os dias de estudo. Mas o que acontecerá? Após esses 7 anos, virá o grande dia do Senhor, o dia da ira. Aí é um outro dia. Nós estamos falando da Santa Ceia, e Jesus Cristo fala assim: toda vez que você participar, anuncia que eu vou voltar. Amém? Eu estou aqui em Cristo Jesus, dizendo que pela Santa Ceia que Ele vai voltar. Isso é o que Ele me manda fazer. Então virá esse dia. Aí, no versículo 9, diz: a vida deste iníquo, tá? Não é tanto a mensagem que eu gostaria de passar para hoje, mas eu sei que você está, pelo menos um pouco interessado no assunto. Então diz assim: mas a vinda deste iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, ou da mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Querido, porque aqui estamos numa fase em que eles pereceram, estão perecendo por quê? Porque eles não receberam o Evangelho do tempo da graça. O Evangelho do tempo da graça, ele só existe enquanto o Espírito Santo está na terra. Enquanto o Espírito Santo está na terra, é anunciado o Evangelho de graça. O tempo da graça é só você reconhecer e saber que Ele te justificou. Então quem vai perecer? Aqueles que não reconheceram esse Evangelho que nós anunciamos aqui constantemente durante a semana e em vários lugares, dentro de uma sã doutrina. Tá? Dentro de uma sã doutrina. Querido, como será essa manifestação de mentiras? De mentiras, de sinais, de mentiras. O que mostra, na época de hoje, dentro do sinal, apostasia, que é a mensagem de hoje? Por que as pessoas entram em apostasia? Aí, para nós concluirmos, provavelmente, abre a palavra de Deus em 2 Pedro. Continua mais um pouquinho aí no término da Bíblia, ali, mais sentido de Apocalipse. Você vai encontrar cartas de Pedro, né? Em 2 Pedro, no capítulo 2, deixa eu só confirmar isso, capítulo 2, vamos ver os primeiros versículos. Vamos entender o que nos leva a uma apostasia. Eu estou lhe pregando hoje, anunciando hoje apenas um sinal, e muitos outros. Já que Jesus fala na Santa Ceia, anunciar que Ele vai voltar, vamos fazer em prática isso. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais induzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Querido, nesse versículo que nós lemos, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está dizendo: como lá atrás, nos dias dos profetas, lá no Antigo Testamento, nos dias lá atrás, haviam falsos profetas, nos dias de Nó, nos dias de Noé, também existem na época de hoje o que a Bíblia chama de falsos mestres. São mestres? São, porém falsos. Mestres são os que ensinam. Aí você vai começar a encaixar algumas coisas. Você vai começar a encaixar apostasia e falsos mestres. Os falsos mestres vão induzir os crentes, porque a apostasia é para os cristãos. Então vão induzir os cristãos a entrar em apostasia. Você não quer entrar em apostasia. Ninguém quer se afastar de Deus. Todo mundo quer aproximar-se mais de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos dias, se não fossem abreviados os tempos, até os eleitos, até os salvos, que são eleitos para serem salvos, iriam se perder. Está entendendo? Tá, eu tenho certeza que sim. Aí diz assim: e surgirá, no versículo 2, ali na metade, quando fala, haverá também falsos mestres, os quais induzirão as claras, não encobertamente. O que? Heresias, destruidores. Pastor, o que é heresias? Heresias é você pegar a palavra de Deus e declarar uma coisa, e você falar uma coisa porque você acha, porque está na moda, porque todo mundo está fazendo. Por isso que está havendo tantas diferenças de uma igreja para outra igreja. Por isso que está havendo tanta diferença do modo de um mestre pregar e o modo de outro mestre pregar. Isso é sinais. E a palavra de Deus fala: observe os sinais. Aí ele continua dizendo assim: são heresias e que encobertas. Quer dizer, às vezes nem esse mestre sabe que ele está pregando um absurdo. O que é uma heresia? Algo que não tem base bíblica. Ele simplesmente achou. Eu não estou querendo entrar em polêmica hoje, mas eu poderia muito bem falar de apologia hoje. A Bíblia que fala para falar de apologia. O que é apologia? É mostrar uma coisa, olha dentro da escritura bíblica, isso não tem base. Isso não pode ser colocado como uma palavra de Deus. Não pode ser colocado como uma palavra de Deus. E as pessoas estão colocando coisas, apresentando coisas, para que os falsos mestres vão apresentando, e as pessoas vão olhando para essas coisas, e estão sem perceber, correndo um sério risco. Aí diz no versículo 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, que são libertinagem, né? E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio. Hoje, querido, pregar a palavra de Deus, abrir uma igreja dentro do contexto de falsos mestres, porque você sabe o suador, né? O suador que nós temos aqui, dentro da sã doutrina. Mas hoje pregar o evangelho, pregar o evangelho, hoje, com más intenções, eu ouvi uma cara falar e eu concordo com ele: é melhor do que vender droga, dá mais dinheiro do que vender droga. E sutilmente faz isso. E se for processar, vai dizer: não, foram eles que deram. Foram eles que fizeram a ponte livre e espontânea liberdade. Ou liberdade. E não é dissolução. É dissolução. Você tem um produto totalmente 100%. Você tem uma gasolina 100%. Né? 100%. Aí você joga água. Você joga alguma outra coisa. Temos um Theo. Tá? Se você precisar de tintas automotivas, eu lembrei de tinta, eu lembrei de você. Aí o que acontece? Ele precisa diluir aquela tinta que está firme, forte, grossa. Ele coloca algum produto, não sei, vou falar uma besteira aqui, Theo, mas não. Água rasa. Tinder. Não faço nem ideia. Tá? Mas alguma coisa para diluir. Então o que estão falando, fazendo os falsos mestres? Estão deixando a palavra fraca.
diluída, tão fraca, que as pessoas perdem a visão de algo tão simples, que é o Evangelho. Aí nós vemos, aqui no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio com palavras fingidas. Aí termina dizendo, para eles o juízo lavrado, quer dizer, certo, a longo tempo não tarda. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. A sua destruição não dorme. Querido, o teu pastor aqui, você me permite colocar assim, passa as perrenhas que tiver que passar, mas não muda a palavra de Deus, porque eu creio em uma palavra simples, objetiva e direta, que lhe apresenta tão somente Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que te alimenta, que te fortalece, as claras, como Ele é. Aí a palavra de Deus fala, na Santa Ceia, lembrem que o arrebatamento acontecerá, porque na Santa Ceia nós lembramos, para lembrar de arrebatamento, nós precisamos lembrar o que Jesus fez por nós. Não é verdade? E não tem coisa melhor do que a Santa Ceia. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Que Deus engrandeça fortemente o teu raciocínio, o teu intelecto. E ao engrandecer, ao falar ao teu raciocínio, ao teu intelecto, essa palavra cai ao seu coração. Você medite, você pense, reflita, coma, provai e vede quão santo, quão boa é a palavra do Senhor nosso Deus. E você fala assim, eu estou ligado no meu justificador. Vamos nos colocar de pé. Eu agradeço a todos que estão ouvindo e ouvirão essa mensagem em nome de Jesus.